noite. Esqueci de pôr um brinquinho. Enquanto vai entrando, eu vou pôr um brinquinho aqui pra live. Aproveitar para fazer uma propaganda da minha amiga Júlia. Brinquinho da Illumine. Que eu ia colocar e esqueci. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Oi, gente. Vou abrir todas as minhas bíblias aqui, porque cada uma é uma linguagem. Aí tem horas que eu pego de uma, que eu pego de outra, que eu pego de outra. Cada hora eu vou estudando uma, né? E a linguagem de cada uma. Mas no final todas querem dizer a mesma coisa. Vamos entrando. Hoje a gente vai começar a estudar o livro de Tiago, né? Como eu tinha combinado com vocês. A gente vai ler o livro de Tiago juntos. Na verdade, eu não posso dizer que é um estudo, porque eu não sou professora, né? Eu nem tenho curso de teologia, nem nada. Na verdade, a gente vai ler juntos o livro de Tiago e eu vou falar o que Deus falou comigo, o que Deus me fez entender sobre a palavra dele, né? A minha visão. E eu até peço que vocês também leiam o livro, né, durante a semana, meditem no livro para Deus falar com vocês através do livro, para vocês terem o entendimento de vocês, né, sobre a palavra. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Tiago. E eu passei a semana toda lendo e meditando sobre esse livro e é um livro muito bom de ler. É um livro, se eu posso dar uma breve resumida, Tiago, quem escreveu esse livro de Tiago, muita gente acha que foi um dos discípulos, né? E na verdade não foi. Pelos estudos, eles entenderam que quem escreveu esse livro foi Tiago, irmão de Jesus. E é um livro prático e é um livro fácil de entender. É um livro de fácil entendimento para quem realmente quer pôr em prática, né? E ele fala sobre hipocrisia, fala sobre repreensão, fala sobre encorajamento, fala sobre a maturidade do caráter, fala sobre a fé em ação, porque a fé sem ação ela é morta. Fala sobre o domínio da língua. Eu acho que essa parte vai ser a que mais vai ser forte, né? O domínio da língua. Então, deixa eu ver se sem essa luz fica melhor. Melhorou, né? E então é um livro bem completo. Deus falou muito comigo para eu estudar, me aprofundar nessa palavra de Tiago. E eu acredito que vai edificar muito as nossas vidas. E por isso eu convidei vocês para estudar esse livro comigo, né? Então eu vou fazer uma oração para a gente começar. Eu agradeço do fundo do meu coração todo mundo que tá aqui comigo, todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido ao longo da semana, né? E meu coração tá muito feliz, mas eu creio que o coração de Deus tá muito mais feliz dessa sede e dessa busca que eu e que vocês, né? Que nós em conjunto estamos tendo, né? Essa sede por Jesus, pela palavra. E então eu creio de todo meu coração que Deus está muito feliz com essa nossa busca. Então eu vou orar para a gente começar a palavra de hoje, que vai ser um pouquinho mais longa, eu acho, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de poder levar a Tua palavra, de poder falar do Teu amor, de poder falar
o que Tu fez e o que Tu faz na minha vida poder abrir para tanta gente, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, pela saúde que Tu derrama sobre a nossa vida, de a gente poder estar aqui ouvindo falar de Ti, Pai. Eu te peço que Tu venha nesse lugar, que Tu invada a minha casa com a Tua presença, que Tu invada a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu te peço que Tu derrube por terra, Pai, todo espírito de contenda, de distração, de vergonha, humilhação, que seja derrubado, Pai, em nome de Jesus. Que Tu venha com a Tua unção, com a Tua misericórdia, alcançando, Pai, a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Que as minhas palavras podem ser palavras que saiam do Teu coração e que entrem como flecha no coração de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus eu peço que Tu abençoe, Pai, a casa, a família, o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Abençoe a minha casa, os meus filhos, a minha família, meus amigos. Pai, que Tu possa se manifestar e que Tu possa se revelar cada vez mais na minha vida e através da minha vida para todos ao meu redor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Se revela da forma que Tu quiser, usa essa noite da forma que Tu quiser. Pode fazer o que for da Tua vontade, Pai, ou do repertório. Faz o que for da Tua vontade aqui, Pai. Permita que saia da minha boca somente as palavras que vêm do Teu coração e que nada seja que saia da minha vontade, Pai, sim da Tua, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar. Eu vou começar a ler o primeiro capítulo e a carta de Tiago. Tiago começa se apresentando, né, dizendo que é o servo de Deus e tal, e começa já assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu vou começar só aqui por enquanto. E o livro começa falando, né, pra gente ficar alegre com a aprovação. E como que isso seria possível, né? De que forma é possível a gente estar passando por uma luta, por uma tristeza e ainda ficar alegre? Mas a palavra fala, né? Considerem motivo de grande alegria. Na outra Bíblia fala: sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. E na outra fala: considerem tudo isso como grande alegria quando caírem em diversas tentações. Então, ele não fala assim que a gente tem que achar maravilhoso. Ai, que ótimo eu estar passando por provação. Mas ele fala pra gente ficar alegre por causa do que vem depois. Então, ele fala, né, que a prova da nossa fé vai operar paciência e a paciência produz maturidade. Então, é fato que a gente amadurece muito mais na dor do que no prazer. No prazer a gente desfruta, né? E é na dor que a gente cresce. E a maioria de nós já passamos por coisas que a gente pensou que não ia aguentar. E hoje a gente olha pra trás e a gente vê que as coisas foram até boas. Porque muitas das provações, se não fossem elas, a gente não seria quem é hoje. A gente olha pra trás e a gente vê que se não fosse aquela provação, a gente hoje não estaria aqui. Muito provavelmente não estaria vendo essa live. Muito provavelmente não estaria com sede de Deus, em busca de Deus.
A gente não estaria buscando o que Deus é capaz de fazer, que só Deus é capaz de fazer, se não fosse a provação que a gente passou lá atrás. Então a palavra fala, considerem motivo de grande alegria. Porque a prova da fé vai gerar paciência, e a paciência produz maturidade. A dor nos impulsiona. A dor dá uma coragem que o conforto não dá. O conforto faz a gente desfrutar, faz a gente ficar tranquilo. Mas o que a dor faz, o prazer não faz. Então considere um motivo de alegria, porque a gente pode olhar para trás e ver o quanto a gente amadureceu naquela provação. E se hoje a gente está passando por uma outra provação, a gente tem que considerar motivo de alegria, porque a paciência vai trazer maturidade. E o que a gente vai aprender com a frustração que a gente está passando hoje? A gente tem que considerar a alegria, a gente está ficando maduro quando a gente está passando por aflição. E daí tem gente que fala, mas a provação que eu tô passando é muito grande, essa luta é muito grande. Mas a Bíblia não fala assim pra gente ficar alegre só se a provação for pequena. Independente do tamanho da provação, a gente tem que considerar alegre. A prova da nossa fé produzirá paciência, e a paciência produzirá maturidade. E daí a gente vê quantas provações a gente já passou lá atrás e hoje a gente não tem nem cheiro de queimado. Eu queria até ler para vocês a passagem que fala em Daniel. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva. Mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados e jogados na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. E assim são as provações que a gente passou na vida. O mesmo Deus que estava com os 3 na fornalha é o mesmo Deus que fica com a gente hoje na provação. Esses somos nós, vivendo a provação com Jesus. A mesma história se repete hoje. As pessoas ao redor têm que olhar pra gente e ver assim, eles estão passando por aquela provação, mas como pode estar solto, sorrindo, cantando? É porque a gente tem Jesus com a gente. E só Ele pode dar essa alegria. Aí ele fala, né? Aí Deus fala, Deus sabendo como a gente é, Deus sabendo que a Bíblia seria escrita para os seres humanos,
ele já sabe que a gente não ia conseguir passar por todo o sofrimento sozinho. E aí ele fala que a gente pode pedir sabedoria. E aí ele fala, me peçam sabedoria, peça a Deus que dá livremente, de boa vontade. Porque quando a provação vem, antes de ela trazer paciência, eu entendo que ela traz todo tipo de lixo para a superfície. Quando a provação chega, ela traz orgulho para fora, ela traz a ira, ela traz a rebeldia. Antes da gente gerar paciência, ela traz muito lixo para fora. E aí ele diz, me peçam sabedoria. Eu dou livremente a todos que pedirem. Eu dou sabedoria. E ele dá de boa vontade. Porque ele não é como nós, como seres humanos, como nós, pais, amigos. Porque muitos de nós, quando a gente falha, a gente quer se esconder de Deus, né? Aí a gente falhou, daí a gente acha que a gente não merece o amor de Deus. A gente falhou, a gente não quer chegar perto de Deus. A gente não quer pedir ajuda porque a gente não foi bom. Nós nunca somos bons. Nada que a gente faça, nada que a gente faça, a gente merece o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós na cruz. Nada que a gente faça vai merecer. É tudo pela graça de Deus. E a gente deve pedir sabedoria o tempo todo. E ele dá livremente, ele garante que ele dá livremente. Ele nos ama incondicionalmente, a gente não precisa fazer nada para merecer. Até um exemplo meu com as crianças, assim, com o Henry. O ser humano é assim. Se o Henry não obedece, se ele faz alguma coisa de errado, principalmente quando ele sabe que fez errado e faz, ele é punido. Ele fica sem desenho, ou ele fica sem um chocolate. Mas Deus não é assim. Assim somos nós, os seres humanos. Deus não pune ninguém. Deus não guarda raiva de ninguém. Deus não guarda rancor. Quando a gente se arrepende de todo o coração, Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Deus não é como nós que fala que perdoou, mas depois lembra naquela briga. Quando Deus fala que esqueceu, Ele esqueceu e ponto. Mas Ele fala, né, que pra gente pedir sabedoria, a gente tem que ter fé. E o que Ele nos pede é fé. E em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem nada que a gente faça. Se a gente fizer sem fé, a gente não agrada a Deus. E Ele fala, as pessoas sem fé não receberão nada de Deus. Ele só precisa da nossa fé. E fala, né, que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Esses dias a gente estava falando aqui em casa. Como tem gente que não acredita, né, no que foi escrito, não acredita nas palavras. Porque a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, meu Deus. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Como que eles iam saber que o grão de mostarda era o menor grão da terra? Hoje a gente põe no Google e sabe. Ele foi escrito naquele tempo. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Então não adianta dizer que a gente confia em Deus. Ai, Deus, eu te amo, eu confio em ti hoje. Aí amanhã chega o dia da aprovação e amanhã não confia mais. Amanhã, ai, acho que Deus me esqueceu. Deus detesta pessoas instáveis, que dizem que confiam num dia e no outro dia não confia. Que ama Deus quando tudo tá bem, mas quando chega o período da aprovação, aí deixa que eu faço com a minha força. Deus detesta pessoas instáveis. E a gente tem uma promessa pós-provação. E a gente tem que crer nisso dia e noite. Ele prometeu
Feliz é o homem que persevera na aprovação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A gente tem uma promessa para passar pela aprovação. A gente não vai passar pela aprovação à toa. E jamais eu vou ler aqui, continuar. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então jamais a gente pode pensar que Deus está nos maltratando. Ele não maltrata ninguém. Deus é luz. Se Ele é luz, Ele não é sombra. E Ele só faz o bem a todo momento. Todo o pecado, a provação, tudo que a gente passa, Ele fala, é fruto da sua carne. É fruto do nosso desejo. E eu não consigo imaginar Deus nos trazendo um pecado. Porque tem gente que fala, não, é que Deus está me maltratando. Eu não consigo maltratar meus filhos. E a palavra fala, né? Vocês que são maus, fazem bem aos seus filhos. Hoje mesmo, um dia que eu vou fazer live, eu fico um pouco mais ansiosa, assim, né? Talvez muito. E daí, a gente foi buscar as crianças da escola e na hora que chegou, eu fui comer um chocolate. Eu fui comer umas bolinhas assim, crocantes. E aí eu me escondi pra comer. Porque mãe é assim, né? Não pode comer o chocolate antes do almoço. E... que linda, amiga. E aí eu me escondi, né? Para as crianças não verem. Porque senão eles iam querer comer antes do almoço. E eu, sendo mãe, como que eu ia maltratar eles desse jeito? Eu ia comer e eu ia dizer, não, vocês vão olhar eu comendo chocolate, mas vocês não podem. Se eu não faço isso com os meus filhos, imagina se Deus, sendo Deus, Ele ia colocar uma aprovação na nossa vida. Ele só quer nos tirar da aprovação, Ele só quer nos dar a força. E Deus não muda conforme o nosso comportamento. Quando a gente faz o bem, então eu vou ser bonzinho. Aí agora que tu errou, então agora eu vou colocar uma aprovação na tua vida. Deus não é homem para isso. Deus não é homem, Deus é Deus. O homem é que faz isso. E aí depois a Bíblia fala também... o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte, o seu calor queima a planta. Aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. A Bíblia, isso aqui, eu entendo que eles querem dizer que a gente tem que ficar feliz independente do que a gente tem. Todos nós iremos para o mesmo lugar. Ou não, né? Alguns não vão para o mesmo lugar. Mas todos que amam, que aceitam e que declaram Jesus na sua vida, a gente crê que todos nós vamos para o mesmo lugar. Independente de questão financeira. Questão financeira nunca foi pré-requisito para entrar no céu. A gente sabe que a porta é estreita, só isso.
E sem a presença de Deus, tudo é ilusão. Tudo é ilusão nessa terra. Todos passamos por prova. Quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto, quem é alto, quem é baixo. Todos. Ninguém tem poder para fugir da prova. Ninguém passa ileso. O segredo é ser fiel à promessa. É ser fiel. E aí a promessa de Deus é para todos. E esses testes, eles nos mostram quem a gente realmente é, né? Quando ele fala que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, eles nos mostra quem a gente realmente é. O que vem de dentro, o que vem da nossa carne. Eu, por exemplo, eu nunca na minha vida, eu tava passando na rua e eu senti vontade de assaltar um carro. Ai, nossa, Deus tá me colocando uma tentação de assaltar um carro. Eu nunca tive esse tipo de tentação. Mas eu sou tentada todos os dias a julgar os outros, a ser crítica demais. Todos os dias eu sou tentada, e se eu não orar, se eu não estiver orando para Deus, me dá sabedoria, segura a minha língua, muda meus pensamentos. Esse tipo de tentação vem sobre mim todos os dias. Então não é Deus que está me tentando a fazer o pecado, é a minha carne que gosta. E é a minha carne que tenta. Entende que Deus não tenta ninguém? Vocês conseguem entender isso? É a nossa fraqueza que nos tenta. É ela que nos atrai para o pecado. E aí, quando a gente dá ousadia para esse pecado, aí vem a morte. E aqui fala. Aqui. Lembrem-se, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar em tudo que a pessoa fizer. A parte do pecado aqui, ó. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. E a morte, na verdade, nem sempre é física, né? Eu vou falar isso, Bruno Alves. Pode deixar eu terminar a minha live? A morte, ela pode ser... Ele me desconcentra, vou tirar os comentários. Ele me desconcentrou. A morte nem sempre é física, como eu ia falar. A morte, ela pode ser uma tentação no casamento, no namoro. E aí, quando a gente dá ousadia para essa morte, que a gente é consumido pelo desejo, aí vem a morte do relacionamento. Pode ser o desejo de falar mal de uma amiga. E aí, quando a gente é consumido por esse desejo, por esse pecado, gera a morte da amizade.
Pode ser o excesso de gasto, de luxúria. Aí quando é consumado, vem a morte financeira. Pode ser o excesso de vaidade. Eu preciso mais disso, eu preciso mais disso, eu preciso mais disso, eu preciso mais e mais e mais, e não tá bom, e não tá bom, e não tá bom. Aí vem a morte da autoestima. Esses são alguns exemplos de morte. Nem sempre é a morte física. Pode ser o pecado de olhar para fora da nossa casa, de olhar para as pessoas que estão fora. E aí quando vê, a tua família morreu. Esse é o tipo de pecado que fala. Esse é o tipo de morte que fala. Por isso que ele fala, sejam praticantes e não somente ouvintes. E não somente ouvintes. E isso não é um trabalho fácil. Não é fácil ser praticante da palavra. É muito mais fácil ser só ouvinte. Venho aqui, vou ouvir 40 minutinhos, depois eu durmo, deu. Vou lá para minha vidinha. É muito difícil ser praticante da palavra. Mas a gente tem uma recompensa quando a gente é praticante da palavra. Porque a palavra ela só é poderosa para salvar e para transformar se ela encontrar um coração disposto a pôr ela em prática. Porque se eu tiver aqui, eu ou qualquer pessoa, né, ou até ler a Bíblia, e não tiver um coração disposto a pôr em prática tudo que a gente está lendo, ela não pode salvar, não pode transformar. Então, por isso que ele nos avisa lá em cima. Me peçam sabedoria. Pede sabedoria para Deus. Pede para Deus como que eu faço para pôr em prática. Existe uma grande diferença entre quem só escuta e quem vive a palavra. Ele garante que quem põe em prática dá certo em tudo que fizer. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E o que é pôr em prática? Qual é a palavra que a gente tem que pôr em prática? É perseverar, é pedir sabedoria, é ouvir mais, é falar menos. Às vezes eu preciso mais disso, de ouvir mais e falar menos. Porque às vezes eu inverto e eu falo mais e eu ouço menos. Mas Deus está me mudando, Deus já me mudou muito, muito, muito. Deus já transformou muito a minha vida, porque eu, há poucos anos atrás, se vocês me olhassem na minha rodinha de amigas, eu era a que estava falando mal de todo mundo. A que queria achar uma brecha para fazer fofoca. A que adorava escutar fofoca. E eu sei que Deus transformou o meu coração. Eu tenho plena consciência de que Deus me transformou nesse assunto, porque eu realmente sou moldada dia após dia. E eu não falo mais mal das pessoas. E se por algum instante eu penso em falar, o Espírito Santo já vem e fala: ei, tu também é cheia de defeito. Então, isso é o pôr em prática. É a gente cuidar com o que a gente fala. É a gente ter fé, ter fé, ter fé, ter fé, independente da provação que está passando. E nos últimos 2 versículos, ele fala: alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa:
ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. De que vale você dizer que é de uma religião, só que as suas atitudes denunciam totalmente o contrário? Ah, porque eu sou isso, ai não, porque eu sou aquilo, não, porque eu acredito em Deus, não porque não sei o quê, porque eu vou na igreja. Deus não quer saber disso. Deus não tá nem aí pra religião. Não é religião que Deus aceita. Não é quem é evangélico, católico, budista, sei lá, qualquer coisa. Deus aceita as pessoas que fazem bem umas para as outras. Deus aceita as pessoas que se blindam das manchas do mundo. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente se blinde da mancha desse mundo, não se corrompa. Acabou minha luzinha. Cuidado com as vozes. É isso que Deus quer. Cuida com as vozes que você escuta, tanto interna quanto externa. Tanta voz que vem de dentro, falando, tu é pecador. Não chega, não precisa, não vai para perto de Deus. Deus não vai te aceitar. Tá cheio de mancha, tá cheio de pecado, a tua família fez isso, você fez isso no passado. Vai lá falar com Deus? Não vai. Cuidado com as vozes que você escuta. Cuidado com as vozes externas quando você está passando no período da aprovação. Aconteceu algum problema no teu casamento, vai escutar a voz de um amigo. Não, vamos lá para um lugar que eu vou te levar legal. Vou te levar para um lugar que vai fazer você esquecer os problemas. Vai fazer esquecer o problema por 1 ou 2 horas. Quando chegar em casa o problema tá lá de novo. Então cuidado com as vozes que tu escuta. Cuidado com as pessoas que a gente anda, com as pessoas que a gente confia. Porque existe muita coisa que a gente não pode se afastar. Mas existe muitas outras que a gente pode sim se afastar. Tem muita coisa que a gente pode se afastar sim. Porque a gente tem que ter atos de quem serve a Deus. A gente tem que exalar o amor de Deus, o perfume de Cristo. A gente tem que andar e as pessoas têm que saber que a gente serve a Deus. Jamais eu posso estar aqui falando de Deus e daí alguém vai me ver pessoalmente, eu tô cometendo um pecado, sei lá. Pecado todo mundo comete, né? Pode ser, é claro que eu não sou perfeita, pode ser que em algum momento eu chateie alguma de vocês porque eu não sou perfeita. Perfeito é só Deus, é só Jesus. Mas eu tenho que estar a todo momento tentando ser parecida com Jesus. Eu tenho que estar a todo momento exalando o perfume de Cristo, de uma forma ou de outra. Em tudo que eu falar, em tudo que eu fizer, eu tenho que estar glorificando a Deus. Eu não posso falar da boca pra fora que eu amo e que eu confio em Deus. Eu tenho que viver todos os dias realmente confiante no plano dele, confiante no que ele tem pra mim, confiante do que ele falou pra mim, confiante do que ele falou de quem eu sou. Porque vocês podem achar que eu sou qualquer coisa. Mas o que tem que interessar pra mim, o que realmente me interessa, é quem Deus diz que eu sou. E hoje eu fiquei feliz que aconteceu uma coisa, eu ainda falei pro Bruno, né? Eu não sei se o meu personal tá aqui, mas quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu fui treinar, né? E aí foi indicação da minha vizinha. E nossa, eu me dava super bem com o meu personal de São Paulo. Eu era fã dele. E aí, quando eu fui com esse novo personal, ele foi bem legal comigo, ele passou um treino bem legal. E aí ele falou assim, então tá, vamos lá, eu falo muito palavrão. Aí tá, né, o treino dele foi legal, mas eu cheguei em casa e eu falei pro Bruno assim, o professor é legal, mas ele falou que ele fala palavrão. Mas tudo bem, né,
Deus sabe o que faz. Vamos lá, vou ver como que é o treino dele. Aí, isso já faz, acho que vai fazer 2 meses. Aí hoje, eu tava treinando e ele falou assim, pô, eu não sei como te incentivar. Foi alguma palavra assim. Eu falei, por quê? Ele assim, não, porque eu não posso falar palavrão, né? Aí eu falei, é verdade, né? Eu falei, no primeiro treino, tu falou que tu falava palavrão. E tu nunca falou palavrão pra mim. Aí ele assim, mas sabe o que que é? É que no primeiro treino eu fui eu, né? E daí na hora de ir embora, aí tu falou pra mim assim, Deus te abençoe. Aí, pô, quando tu falou Deus te abençoe, eu pensei, eu não posso falar palavrão pra essa menina. Aí na hora eu fiquei tão feliz, que ele nunca falou palavrão pra mim no treino. E na hora eu fiquei tão feliz que eu senti a paz do Espírito Santo falando assim, tu tá exalando o perfume de Cristo. As pessoas têm que se constranger na nossa presença. As pessoas têm que saber que a gente carrega alguma coisa diferente. A gente tem que gritar pro mundo. E em nenhum momento eu falei pra ele que eu era cristã. Eu só falei, Deus te abençoe. Só. Eu só dei tchau, tchau, obrigada, Deus te abençoe. E na hora ele percebeu que ele não podia falar palavrão pra mim. E eu fiquei tão feliz com o cuidado de Deus. Isso é cuidado de Deus. Porque quando a gente exala o perfume de Cristo, Ele cuida da gente. Ele cuida das pessoas ao nosso redor. A gente precisa ser parecida com Cristo nos dias de hoje. As pessoas estão sedentas do amor de Deus. As pessoas estão precisando de carinho, estão precisando de amor, as pessoas estão precisando de uma palavra. As pessoas estão passando por provação. E a gente precisa trazer esperança para elas. A gente precisa dizer, ei, tem um Deus que falou que se tu passar por essa provação, se tu for persistente, vai gerar paciência. Gerando paciência, tu vai ter maturidade. E se tu perseverar, a hora que tu for aprovado, tu vai receber a coroa da vida. Deus prometeu isso aos que o amam. A gente precisa falar, ei, tem um Deus que está cuidando. A tua aprovação não é para a morte. A tua aprovação é para manifestar a glória de Deus. Eu tenho um testemunho que eu já contei aqui para as meninas pessoalmente, né? Um dia eu ainda vou contar aqui, mas ainda não é o momento. Mas Deus transformou uma maldição em bênção na minha vida. E se não fosse a maldição que eu passei em 2014 ou 15, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu olho para trás e eu vejo aquela aprovação que eu achava que era para morte, que eu achava que não tinha mais jeito. E eu agradeço. Eu falo, Senhor, obrigado por ter passado por isso, porque se não fosse aquilo, como que eu ia te conhecer? E foi lá que eu fui forjada, foi lá que o nosso caráter foi forjado. E glória a Deus por isso, glória a Deus pelas provações, glória a Deus pelo que Ele faz a gente passar. Porque Ele garante que a gente vai receber a coroa da vida. Então, a palavra de hoje é essa. Esse foi o estudo do primeiro capítulo de Tiago. É um livro muito bom, tem muita pancada pra gente no nosso dia, pro nosso dia a dia. Semana que vem é sobre acepção de pessoas, sobre a fé sem obras. E tem muito mais ainda nas próximas semanas. Depois na outra semana vai ser o domínio da língua. Então eu creio que a gente vai crescer muito, que a gente vai amadurecer muito nesse mês.
Eu creio que Deus tem muito para falar com a gente, tem muito para mostrar, tem muito para ensinar o que a gente pode melhorar. E a gente pode melhorar. E lembre-se sempre, sempre, que Deus está com a gente na fornalha. Nós não somos 3, nós somos 4. E Ele garante que a gente vai sair da fornalha sem cheiro de fumaça. A gente vai olhar para trás, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, como que passou por tudo isso? Ela não tem nem cheiro. Não vai ter nem cheiro de queimado. Porque tem um homem com a gente, esse homem é Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Eu quero orar e quero agradecer por esse carinho, quero agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida. E dizer que vamos estar juntos nas próximas sexta-feiras, se Deus quiser. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, exaltado, Senhor, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Senhor, eu quero Te agradecer por essa noite, Te agradecer pelo Teu amor derramado aqui. Te agradecer por tudo que tens feito. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que é tão forte, que é tão real. Senhor, que essa palavra tenha vindo como flecha realmente, Senhor, que tenha penetrado fundo no coração de cada pessoa que ouviu. Senhor, que se tem alguém passando por uma provação que ela não vê saída, Senhor, que ela não vê mais futuro, Senhor, mostra a ela que a perseverança vai ter resultado, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Pai. Eu creio que Tu tens um propósito para cada dor, para cada lágrima. Eu creio, Senhor, que Tu pode fazer infinitamente mais do que a gente pediu ou sonhou. Obrigada, Pai, por nos forjar, por forjar o nosso caráter. Obrigada por refinar, Senhor, a nossa fé. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito. Eu Te agradeço por esse tempo. Eu Te agradeço pela Tua unção, pelo Teu amor. Te agradeço por tudo que Tu és para minha casa, para minha família. Senhor, visita cada uma dessas pessoas nessa noite. Se revela a elas, Pai, da forma que Tu quiser, Pai. Senhor, que elas possam ouvir a Tua voz, ouvir o Teu cuidado. Que elas possam sentir a Tua presença, Senhor, em meio à dor. Em nome de Jesus, Pai, continua abençoando a nossa noite, nosso resto da semana, nosso final de semana. Que o Teu nome seja sempre exaltado, engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem. Um beijo.